Agora tem muita gente aí bancando a confirmação do Cebolinha. Mas foi furo no canal pilhado. Sexta-feira passada. Só que a imprensa ninguém dá crédito pra ninguém. Então também não vou dar crédito pra ninguém, não. É isso. Porque a gente começou a falar lá no canal pilhado, na sexta-feira, que o Cebolinha tava quase fechado com o Flamengo. Quando ninguém falava. O Júlio Miguel Neto, inclusive, que faz lives comigo lá, a gente trouxe essa informação de que o Cebolinha estava muito próximo de um acordo com o Flamengo, que só faltava assinar. Demos, inclusive, valores, antes de todo mundo, que poderia chegar a 16 milhões de euros, é o que toda a imprensa colocou igual e não deram crédito. Agora, Cebolinha, fechado com o Flamengo, ele vai ter um contrato, parece que de 5 anos, hein? Parece que é um contrato de 5 anos que começa no valor de 13 milhões e meio de euros, podendo chegar com conquistas a 16 milhões de euros. E o Cebolinha acerta com o Flamengo, vai fazer exames médicos na sexta-feira. Então, o Cebolinha já está acertado com o Flamengo. Aí perguntam, mas o Cebolinha vai poder substituir o Bruno Henrique? Porque aí, outra informação. O Bruno Henrique vai ficar fora do Flamengo até o fim da temporada. O Flamengo ainda não divulgou essa situação, só que eu tive acesso aos exames, falei inclusive com médicos muito respeitados na ortopedia esportiva, e é uma lesão muito grave, multiligamentar do joelho. O Bruno Henrique pegou inclusive o ligamento cruzado, e o Bruno Henrique fica fora por pelo menos 6 meses. Agora, o Cebolinha não pode substituir o Bruno Henrique nos próximos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele só pode, de acordo com a janela de transferências, atuar pelo Flamengo no dia 18 de julho. Então, tá fora dos jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e dos jogos contra o Tolima pela Libertadores. Cebolinha, novo reforço do Flamengo, assina, já tá assinado, e o Cebolinha aí vai ser jogador do Flamengo. Só uma dúvida. Ótimo negócio. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan e seguimos no YouTube. Por que ele não deu tão certo no Benfica de Jesus? Também não sei. Com Jesus, com o Jorginho. Mas ele estava bem. Não, agora, com o Veríssimo, ele teve. Exatamente. Depois que saiu o Jorge Jesus, ele está muito bem. Tanto que acabou titular numa equipe que. Ele foi bem com Jesus. Ele é muito bom jogador. Acho que aí que entra o que passa pela cabeça das pessoas. É muita pretensão de todo mundo, né? Querer entrar um pouquinho na cabeça das pessoas. Mas tem coisa que é mais ou menos lógica, né? No caso do Bruno Henrique, no momento exato que estavam surgindo interesses, digamos assim. Né? Numa idade, ele está com 30 e quanto, Thiago? 30... Não, Cebolinha? Não. Bruno Henrique é 31. 31, está com 31. No momento em que surgem aí talvez propostas, Jorge Jesus sabe da importância dele, pode levar lá para a Turquia para fazer um grande contrato, enfim, oportunidades estão surgindo sobre a mesa. Aí o cara sofre uma contusão que tira alguns meses, não é brincadeira, de um atleta, 5, 6 meses, né? Depois tem o trabalho de recuperação. Com 31 anos. Com 31 anos. Pior ainda. Quer dizer, aí entra a cabeça, né? Se o cara não tem um apoio psicológico, um apoio mental, um acompanhamento mesmo, ombro permanente, o cara pira, cara. Não é? Não é assim? Eu acho que é realmente algo importante, né? O pianista que não pode usar a mão, enfim, não é só... E não é a primeira vez, né, Vanderlei? Não é a primeira vez. Teve problema com o olho, eu lembro, ele perdeu quase uma temporada inteira por causa disso. É triste isso. E é um dos jogadores mais importantes desse time do Flamengo. Principalmente nos últimos jogos, inclusive nos últimos jogos. É um jogador de jogo grande, é muito importante em mata-mata, foi muito importante na Libertadores de 2019. Depois do Arrascaeta, eu me arrisco a dizer que é o jogador mais decisivo desse time do Flamengo. Até mais do que o Gabigol, porque eu acho que o Gabigol precisa mais do Bruno Henrique do que o Bruno Henrique precisa do Gabigol. Para ter uma grande atuação. E tem um entrosamento. O Vamp dizia, né, Vamp? Quando ele saiu chorando daquele jeito, você falou, o jogador sabe quando é sério. Isso aí depois passa a dor e depois que ele vai no dia seguinte fazer o exame, 6, 8 meses sem jogar. Na hora do Paulinho aconteceu, eu vi na hora. O Léo Passo, aquele menino que era do Palmeiras, está no Náutico, aconteceu isso com ele agora também. É muito triste. Isso aí é terrível. O cara não poder trabalhar é muito complicado. E quanto ao Cebolinha,
tem potencial para fazer sucesso, sim. E está dentro da filosofia desses 3 grandões aqui do futebol brasileiro, que vendem jovens e trazem jogadores não velhos. O Cebolinha não é velho, 25, 26 anos, mas jogador que não vingou na Europa como se esperava, trazem por um valor legal e sabem que aqui no Brasil ele já mostrou muito serviço. Então é de se esperar que o Cebolinha faça sucesso no Flamengo, sim. Acho que vai ser legal. Sim, é um jogador, né, que agora então vai ser ainda mais fundamental, porque ele joga na mesma posição do Bruno Henrique. Ele joga aberto pela esquerda, usa velocidade, e o Cebolinha aí como novo reforço do Flamengo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação do Cebolinha, novo reforço do Flamengo, como já se era esperado. O Cebolinha, como disse o Piperno, o próprio Roger Schmidt, que é o novo treinador do Benfica, ele liberou o Cebolinha para negociar, porque ele não contava com o Cebolinha. O Cebolinha que foi contratado por 22 milhões de euros junto ao Grêmio, e agora é vendido para o Flamengo por 13 milhões e meio, 14 milhões de euros, só que de acordo com conquistas esse valor pode chegar a 16 milhões de euros. O Cebolinha vai embora e o David Neres é o novo reforço aí do Benfica. Dirigentes do Benfica negociaram com o Flamengo, inclusive em São Paulo, porque também em São Paulo aconteceu as negociações com o David Neres e com o staff do Juliano Bertolucci, que é o empresário do David Neres. Então, é o Benfica entrando nesse mercado e eu concordo. É uma grande contratação, mas uma pergunta que eu faço pra vocês. O Flamengo inflaciona muito o mercado no futebol brasileiro? Porque o Flamengo paga muito, né, por jogadores. Mas se ele pode pagar, é problema dele. Também acho que sacudir a inflação. Agora, eu traria o David Neres, não o Cebolinha. Agora, não, mas é mais caro. O Benfica pagou menos. Não. Foi um dos jogadores mais caros da história do Benfica. O Neres. Até porque a negociação é europeia, né? É caro, sim. Eu achei que eu vi qualquer coisa, eu devo ter visto errado. Eu achei que eu tinha visto um valor lá, falei, o valor é menor porque até na Europa. Vou até pedir aí pra nossa produção. Eu não tenho certeza. Mas eu vi algo que o Benfica era a contratação mais cara. Que não é muito o perfil do Benfica contratar jogador caro, embora o David Neres tenha uma idade que possa dar repasse ainda, e ele tem nível pra isso, né? Eu só não entendo, que é óbvio que no Flamengo ninguém ia adivinhar que o Bruno Henrique sofreu uma lesão séria. Claro. Mas aí eu gostaria de entender o que o Flamengo pensa em relação à reformulação de elenco, tendo, naquele momento em que abriu o negócio, Cebolinha e Bruno Henrique no mesmo elenco. Provavelmente pensando já em fazer reformulação com o Bruno Henrique. Fazer troca, né? E é um cara que ainda joga muito, né? Acho que o Flamengo deveria dar prioridade a outros setores aí. A gente vai encerrando mais um bate-pronto. A gente agradece muito a sua audiência. Hoje a gente teve uma super audiência no YouTube, na TV e na Rádio Jovem Pan. E a gente, claro, te convoca. Agora é todo dia, de segunda a sexta, a partir de meio-dia o bate-pronto. A galera já tá consciente disso, nossa audiência já tá bem constante. E a gente agradece a todos vocês. Você que tá no YouTube, não deixa de deixar o seu like aqui pra gente. Senta o dedo no like e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, que também cresce a cada dia aqui no YouTube. Obrigado pela galera da audiência da rádio.